No curso gratuito de hoje, nós vamos confeccionar a bolsa lateral gordinha com 3 compartimentos. Essa peça aqui, gente, é super dinâmica. Você pode usar ela em várias ocasiões diferentes, porque ela cabe muita coisa aqui dentro. Você vai ficar impressionado com a capacidade dessa bolsa aqui. E estes compartimentos, eles são independentes e opcionais, ou seja, se você quiser fazer essa bolsa aqui só com 2 bolsos ou ainda só o corpo principal, é só você pular aquela parte do vídeo onde eu mostro os compartimentos e pular também na parte do plano de corte, porque você não vai precisar cortá-los. E calma, fica aqui no vídeo, não foge não, eu sei que você tá pensando, essas peças com fole, canal do zíper, tem viés por dentro. Essa bolsa aqui não vai viés em lugar nenhum da peça e eu vou mostrar com detalhes para vocês como fazer todas as costuras internas embutidas nessa peça aqui. E essa alça aqui da nossa bolsa lateral gordinha, ela é toda regulável. Você pode deixar ela na abertura total, no tamanho total, para usar de forma transversal no corpo. Você pode também diminuir até a metade da regulagem para utilizar no ombro como uma peça um pouquinho mais comprida. E você pode também deixar a alça bem pequenininha para usar como uma bolsa de ombro bem justinha embaixo do braço. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar a bolsa lateral gordinha com 3 compartimentos que são totalmente opcionais. Então vamos lá! Para fazer a bolsa lateral gordinha com 3 compartimentos, a gente vai precisar destes moldes aqui que estão em cima da mesa. Como sempre, vocês sabem que nos cursos gratuitos a compra do molde é opcional, porque eu passo todas as medidas para vocês desenharem o molde à mão se vocês quiserem. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo, fazendo download de um molde prontinho para impressão em tamanho real, acesso imediato após a aprovação da compra e ainda ajudar financeiramente a manter este canal aqui no ar, com tutoriais novos toda semana, eu coloquei no texto da descrição do vídeo o link para compra dos moldes com um preço bem simbólico. As medidas estão aí na tela para vocês. Se você for comprar os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar destas medidas para nada. Se você quiser conferir se o tamanho da sua impressão está correto, você que comprou os moldes, é só utilizar o quadradinho de verificação impresso no molde. Todas as medidas passadas aqui no vídeo e também os moldes que estão à venda já têm margem de costura, você não precisa adicionar nada. Se for necessário, pause o vídeo, volte para conseguir anotar tudo, porque são muitos detalhes. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe bem certinho. Vamos agora ao plano de corte. Aqui, gente, eu vou fazer o bolso A, que é este daqui, o menorzinho dos nossos moldes, tá? E como que nós vamos cortar? Uma vez no tecido principal, na medida do molde, e uma vez no forro, na medida do molde. Atrás do meu tecido principal eu tenho manta R1, cortada do mesmo tamanho e passei costurinha de segurança na volta toda. O meu forro não tem estruturador e nem manta. E aqui, para o canal do zíper, eu tenho uma vez tecido principal de 9 por 32 centímetros. E aqui atrás eu tenho manta R1 somente nesse tamanho de 4 por 32 centímetros. E aí você vai escolher uma das extremidades do seu tecido e vai colocar essa manta aqui. Não precisa se preocupar se ela ficar soltando aqui no meio, tá? Isso não tem importância. E aí eu passei costurinha de segurança aqui nas bordas para eu ter certeza que essa manta não vai sair do lugar. E a outra parte do nosso fole canal do zíper é esse tecido aqui de 5 por 34. Eu não tenho manta atrás desse tecido principal, mas eu cortei um pedacinho de manta R1 nas medidas de 1,5 por 34. Eu não vou colar nem costurar essa manta aqui nesse tecido. A gente vai encaixar ela durante a confecção da peça. Para o bolso B, que é o nosso molde médio, este daqui, o molde B, nós vamos da mesma forma cortar uma vez tecido principal, uma vez forro. Aqui no meu tecido principal tenho manta R1 do mesmo tamanho do molde, costurinha de segurança na volta toda.
essa peça aqui também é do mesmo tamanho do molde. Aqui para o fole e canal do zíper eu tenho um pedaço de 9 por 40 e aí da mesma forma eu tenho aqui atrás manta R1 4 por 40 e aí você vai escolher uma das extremidades para você alinhar a sua manta R1 e colar e também passei costurinha de segurança aqui nessa extremidade toda. Novamente, não precisa se preocupar se ficar soltando aqui no meio. E eu tenho um outro pedacinho aqui de 5 por 42, não tem manta aqui atrás e também cortei uma fitinha de 1,5 por 42 para a gente colocar nesse tecido aqui quando estiver costurando. E para o nosso bolso C, que é o molde maior, que também é o corpo principal da nossa peça, nós vamos ter 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro. Os meus 2 tecidos principais estão com manta R1 do mesmo tamanho do molde e costurinha de segurança na volta toda. Também vou ter 2 pedaços de forro para fazer os bolsinhos internos nas medidas de 20 por 28 centímetros cada um. E para o fole e o canal do zíper, eu tenho aqui 2 vezes de 4 por 42 centímetros no tecido principal, mais manta R1. A manta está na extensão toda dos meus 2 tecidos e também passei costurinha de segurança na volta toda. E 2 vezes o forro de 5 por 42 centímetros. Os meus forros não têm estruturação e nem manta. E também tenho uma vez no tecido principal mais a manta, nas medidas de 8 por 55, minha manta está do mesmo tamanho do tecido, costurinha de segurança também, e uma vez no forro também de 8 por 55 centímetros. O meu forro não tem estruturação. E essa estampa linda que eu tô utilizando hoje é lá da minha parceira Ateliê As Beltranas. Como vocês sabem, eu sempre deixo o cupom de desconto aí na tela para vocês aproveitarem lá no site das Beltranas. Demais ferramentas e materiais que a gente vai precisar, aqui eu tenho um zíper número 5 medindo 35 centímetros e mais 2 zíperes número 5 medindo 43 centímetros cada um. Vou precisar também de 4 cursores para zíper número 5, uma argola quadrada para alça e um regulador também para alça. A largura dessas ferragens vai depender da alça que você escolheu. E aqui eu tenho 1,30 m de alça chique, eu estou utilizando a alça de 30 milímetros, então as minhas ferragens são compatíveis com a largura da minha alça. E eu também vou precisar de mais um pedacinho de 5 centímetros da mesma alça que eu estou utilizando. Opcionais aqui eu tenho o pé calcador lateral de zíper, que vai ser só para costurar as ferragens na alça. Eu gosto de fazer a costura bem próxima da ferragem, então esse pé calcador é opcional. Se você não fizer questão desse acabamento bem pertinho da ferragem, não precisa se preocupar em arrumar o pé calcador lateral de zíper. Opcional também é a cola pano para a gente fazer o acabamento interno do forro, porque essa peça não vai viés, todas as costuras são embutidas, mas a cola também é opcional, você pode fazer costura com ponto invisível à mão. E opcional também é a linha de poliamida 60 se você for costurar etiquetas de sintético. E as suas etiquetas são opcionais, olha só, eu já costurei a minha aqui no meu bolsinho da frente. Se você quiser fazer igual a mim, você vai pegar o corte do tecido principal do bolso A, vai medir 4 centímetros de distância da extremidade superior e vai aplicar a sua etiqueta centralizada, tá? Olha só, gente, essa técnica aqui de costurar a etiqueta sem retrocesso na costura, tem lá no meu curso 90 técnicas do acabamento excelente, tá? Quem se interessar, eu vou deixar aí no primeiro comentário pinado. Ah, gente, lembrando que se você for utilizar a linha de poliamida 60 e tiver máquina doméstica, não coloque essa linha na bobina, tá? Sempre somente na linha de cima. Na linha da bobina, você coloca uma linha de algodão ou poliéster da mesma cor da linha que você está utilizando em cima. Todas essas ferramentas e materiais que eu estou utilizando aqui, inclusive o pé calcador, a alça, as ferragens, os cursores, zíper, tudo é lá do meu parceiro JJ Fivelas. Olha esse cursor, que coisa linda, gente, vai super combinar com o meu tecido. Vou deixar aí na tela para você código de desconto também, para você aproveitar
todas essas lindezas lá no site da JJ Fivelas. Nós vamos começar a confecção da nossa bolsa lateral gordinha pela alça e nós vamos fazer uma alça regulável. Então eu vou pegar o meu regulador com o direito para cima, vou pegar uma das pontas da minha alça, vou introduzir de baixo para cima e depois de cima para baixo. Vou virar aqui desse lado, vou puxar assim, vou deixar mais ou menos, olha só, uns 2 dedos, tá? Passando do regulador. Dá uma cauterizada nas pontinhas da sua alça, se você estiver utilizando alça chique, para ela não ficar desfiando. Se você estiver utilizando alça de algodão, você dobra 1 centímetro mais ou menos para dentro, para não ficar desfiando, tá? No nosso caso aqui não precisa. E aí eu vou clipar. Vou fazer a mesma coisa aqui com esses 2 pedacinhos. Eu vou encontrar aqui na minha argola quadrada onde está, olha só, a emenda da ferragem e vou escondê-la com o meu tecidinho de 5 centímetros de alça. Também cauterizei as pontinhas e ele vai ficar dessa forma. E aí nós vamos lá na máquina de costura e vamos fazer o seguinte, com o pé calcador de zíper, eu vou passar uma costura bem rente à ferragem aqui na minha argola quadrada. E depois aqui no regulador eu vou virar o direito para cima e vou passar 2 costuras. A de baixo vai ser bem próxima da borda da minha alça, que está solta atrás, e a segunda costura vai ser na parte de cima, o mais próximo da ferragem que eu conseguir. Costurinhas feitas nas minhas 2 ferragens de alça, agora a gente vai terminar de fazer o encaixe aqui dessa alça. Eu vou fazer o seguinte, vou virar aqui a emenda da minha alça para cima, mas eu vou fazer isso aqui com o meu regulador, vou virar o direito dele para cima. Essa parte aqui, ela tem que ficar escondida dentro da peça e é essa aqui que vai ficar em contato com a pele ou com a roupa de quem tá utilizando a bolsa, tá? Esse passo é importante porque isso daqui fica áspero, ó, principalmente depois de cauterizar. E a gente não quer isso aqui em contato com a pele, nem puxando o fio da roupa da pessoa, tá? Então, a gente vai virar a alça dessa forma aqui. Eu venho até a outra extremidade da minha alça. Vou introduzi-la aqui na minha argola, tá? Na minha argola quadrada. E aí, eu venho com essa ponta aqui e vou introduzir de baixo para cima e depois de cima para baixo. E a minha alça está montadinha. Essa aqui é uma das extremidades da minha alça, regulador no centro, e essa é a outra extremidade. Agora nós vamos trabalhar com os 2 bolsinhos internos da nossa bolsa, eles são opcionais, se você não quiser fazer, pode pular essa parte do vídeo. Vou pegar os 2 tecidos de forro de 20 por 28, vou dobrar ao meio com o direito para dentro, para eu ficar com 2 tecidos de 20 por 14, dessa forma. Aí eu vou lá na máquina de costura e vou costurar a volta aqui e aqui, deixando uma abertura aqui no fundo pra gente desvirar a nossa peça. Depois de costurar deixando a abertura, eu vou cortar as pontinhas ou refilar as pontinhas aqui, as 4, na diagonal, bem próxima da linha da costura, para eu ficar com essas pontinhas bem certinhas na hora que eu desvirar a peça. E aí, eu vou desvirar a peça pela abertura. Se você sentir necessidade, vem com uma ferramenta pontuda, que pode ser esse vincador aqui, pode ser uma agulha de crochê grossinha, pode ser um palito de comida japonesa, o que você tiver aí no seu ateliê, para ir empurrando as pontinhas desse tecido para fora. Depois de desvirar os meus tecidinhos, eu já vou vir aqui, olha só, na abertura que eu usei para desvirar a peça, já vou dobrar as margens de costura para dentro e já vou vincar essa dobra para eu ficar com o formato final dos meus bolsinhos. E depois de vincar as aberturas dos meus bolsinhos, eu vou voltar lá na máquina de costura, na extremidade que está fechada, que está dobrada do meu bolsinho, eu vou passar aqui uma costura de pesponto decorativo, meio pé de máquina de margem de costura, e vou fazer isso nos 2 bolsinhos. Vamos costurar agora os bolsinhos internos nos forros do nosso bolso C, que é o bolso maior, o corpo principal da nossa bolsa lateral. Eu vou posicionar a régua de quilting aqui embaixo,
3 centímetros de distância da extremidade inferior. Se a sua estampa for direcional, você se atenta a qual que é o pé da sua estampa nesse momento, para ficar para baixo. Vou posicionar um dos meus bolsinhos aqui alinhado com a régua e os 3 centímetros, centralizado na nossa peça. E vou começar a costura. Vou fazer um retrocesso bem aqui em cima, olha só, atentando que o acabamento do pesponto decorativo tá para cima e aqui embaixo a gente tem a abertura do nosso bolsinho. Vou começar aqui com retrocesso, venho descendo meio pé de máquina de margem de costura, faço o cotovelo, costuro o fundo já fechando a abertura, faço o cotovelo novamente e subo, terminando com um retrocesso. Se você quiser, você pode fazer uma costura ao meio desse bolso, para ele virar 2 bolsinhos para colocar celular. Agora nós vamos fazer marcações em todos os nossos tecidos que foram cortados no formato dos moldes, tá? Você que adquiriu os moldes, que comprou os moldes, todos eles têm estas marcaçõezinhas aqui de pique de centro nas extremidades, tá? Se você tá desenhando o seu molde, faça essas marcações aí também nos centros, tá? Todos eles têm essas marcações. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os tecidos, posicionar o molde em cima e com uma caneta ou um giz você vai marcar todos os centros de todos os tecidos que foram cortados no formato dos moldes, tanto o tecido principal quanto os tecidos de forro. E depois de fazer todas as marcações de centro, a gente vai fazer marcações no tecido principal do bolso B e na frente do tecido principal do bolso C, em uma das partes de tecido principal. Você vai escolher qual que vai ficar para frente, qual que vai ficar para trás na sua bolsa e vai pegar a que vai ficar para frente. E aí nós vamos fazer o seguinte, com a ajuda da régua de quilting, a gente vai vir aqui, vai marcar 1 centímetro de distância da borda inferior do seu corte de tecido. Novamente se atenta para a estampa nesse momento. Eu tô aqui com o meu bolso B e eu vou pegar o molde do bolso A e vou posicionar aqui em cima. Muito cuidado aqui para manter o 1 centímetro de distância e aqui eu vou centralizar. E aí eu vou vir com uma caneta ou com um giz e eu vou riscar este molde aqui, o molde do bolso A, em cima do tecido principal do molde B. Eu só vou riscar, eu não vou cortar nada, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com o tecido C e com o molde B. Vou medir 1 centímetro aqui embaixo, posicionar o meu molde na distância de 1 centímetro, centralizado aqui nas laterais, e vou riscar também o meu bolso B no meu tecido C. E também não vou cortar nada. Agora vamos fazer o canal do zíper e o fole do bolso A, que é o nosso bolsinho menor. Eu vou pegar o meu tecido de 5 por 34, que está sem manta. Vou pegar aqui também aquela minha tirinha de 1,5 por 34 e vou pegar o meu zíper de 35 centímetros. Vou pegar o meu zíper, virar o direito para baixo, vai ficar aqui direito com direito. Vou alinhar com uma das extremidades do meu tecido e vou passar uma costura aqui com o pé calcador comum rente à cremalheira do meu zíper. Retrocesso no começo e no final. Depois de fazer essa costura, eu vou virar o zíper para cima, dobrando o meu tecido para baixo, e eu vou vir aqui com a unha, com vincador, com ferro de passar roupas, com o que você preferir, e vou vir vincando essa dobra para facilitar os próximos passos da nossa confecção no zíper. Depois que eu vinquei esse tecido, eu vou virar as costas do tecido avesso do zíper para cima, e vou pegar aquela minha tirinha de 1,5 centímetro por 34. Vou posicionar a minha tirinha, olha só, entre o tecido e o zíper, bem alinhado com a costura, com a dobra que a gente vincou. E ele vai ficar encaixadinho desse jeito. Não vou usar cola, não vou usar ferro de passar roupas, nada nesse momento, tá? Só vou simplesmente encaixar essa tirinha aqui. E aí eu vou pegar essa extremidade aqui, que está crua, sem acabamento do meu tecido, vou virar uma dobrinha para dentro assim, de um pouquinho mais de meio centímetro, e vou trazer aqui em cima até chegar em cima da linha da costura que eu acabei de costurar o meu zíper. Vou colocar um clipe só para mostrar aí pertinho da câmera aqui para vocês, olha só. Dobrei o meu tecido, trouxe ele para cima
da minha linha de costura. Não vai dar pra ver aqui no vídeo a linha de costura, que tá da mesma cor do meu zíper, ó. Mas eu coloquei bem em cima, tá? E aqui, olha só, tá bem encostadinho na minha manta, não tá fofo, não tá sobrando, tá? E aí, gente, a distância que ficar aqui do clips, da pontinha do clips, tá vendo essa distânciazinha aqui entre o tecido e a ponta do clips? Você dá uma olhadinha aqui atrás e ela tem que ser igual, tá bom? Se ela for igual, a gente vai conseguir fazer um acabamento bem lindo nesse nosso zíper. E aí eu vou fazer essa dobrinha na extremidade toda do meu tecido. Já clipei aqui todo o meu tecido. Essa técnica, gente, que a gente tá fazendo aqui, olha só, comparando um lado dos clips, a distância do tecido e atrás também, é muito parecida com a minha técnica da borda alinhada de aplicação de viés, que tem lá no 90 técnicas. A gente tá adaptando para fazer aqui o canal do zíper. E depois de fazer essa clipagem, a gente vai lá na máquina de costura e aí a gente vai passar uma costurinha aqui com meio pé de máquina de margem de costura de distância aqui do tecido, retrocesso no começo e no final, para a gente rebater esse tecido ao mesmo tempo que a gente vai costurar atrás. Importante deixar o direito do zíper para cima e a parte que está somente dobrada sem costura para baixo lá na máquina de costura, tá? Deixa os dentinhos da máquina levarem o seu tecido que está sem costura, só dobrado. E aí, gente, depois de costurar, olha só, fica bem bonitinho os dois lados com a mesma distância de margem de costura e tudo bem acabadinho. E agora a gente vai colocar o cursor do zíper. Nós vamos posicionar o zíper em cima da mesa com o direito para cima, o tecido para o topo e o zíper nós vamos introduzir da esquerda para a direita. Vamos deixar ele paradinho aqui no meio. Agora, nós vamos pegar o tecido de 9 por 32, aquele que tem a manta menor aqui atrás, e vamos costurar aqui nesse zíper. Primeiro, a gente vai refilar essa sobra de zíper que ficou aqui nas laterais. A gente cortou o zíper maior de propósito, para a gente ter margem para trabalhar. Então, eu vou vir aqui e já vou cortar a sobra do zíper que ficou aqui nas laterais, para ficar tudo do mesmo tamanho do meu tecido. E aí eu vou clipar esse tecido da seguinte forma, olha só. Vou colocar aqui em cima da mesa o tecidinho para o topo, direito para cima. Vou posicionar o meu tecido com o direito para baixo e a parte da manta vai ficar em cima do meu zíper, em cima do direito do meu zíper. Essa parte que está sem manta vai ficar para cima. Vou alinhar aqui as laterais bem certinho, vocês vão perceber que a minha manta tem 4 centímetros e o meu zíper com acabamento também ficou com 4 centímetros. Isso foi de propósito para a gente conseguir encaixar essa peça nesse momento. Coloquei a minha manta em cima do direito do meu zíper, esse tecido aqui eu vou dobrar para trás e fazer esse sanduíche aqui, tá? Vai sobrar um pedacinho aqui. E tá certo, é isso mesmo. Puxa bem o tecido para ficar bem justinho aqui nessa lateral. E aí, eu vou colocar um clips. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. O zíper é maior do que o tecido, então joga ele para baixo. Vou posicionar aqui e clipar tudo bem certinho. Depois de fazer essa clipagem dos dois lados, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui na lateral com a distância de 1 centímetro de margem de costura. Costurei 1 centímetro de margem, eu vou vir aqui nesse cantinho aonde o tecido está dobrado e vou refilar na diagonal para eu tirar o excesso de volume daqui. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. E aí eu vou trazer os direitos dos tecidos para fora. E eu vou ficar com uma peça desse jeitinho. Olha só, o zíper aqui. E aqui começa o meu fole, o fundo da minha peça, para montar fole, canal do zíper, tudo junto. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí eu vou voltar lá na máquina de costura e vou fazer o seguinte. Vou começar a rebater esse zíper aqui, tá? Então eu vou vir aqui. Vou começar uma costura aqui, venho, rebato meu zíper bem chegar aqui na beiradinha. E aí eu vou vir
passando uma costura de segurança aqui na borda toda, unindo os dois tecidos. Enquanto eu estiver costurando, eu vou dobrando o tecido, vou deixando bem justinho na manta, na parte dobrada. Não pode dobrar a manta e não pode ficar fofo esse tecido. Essa sobra é proposital para a gente conseguir agora fazer a costura de segurança bem certinha. Quando eu chegar na outra extremidade do zíper, eu vou descer a costura, rebatendo o zíper também e vou terminar com um retrocesso. Terminamos o fole, então agora a gente vem aqui com a tesoura, olha só, e vem refilando essa sobra de forro que ficou aqui na lateral. A gente refila essa parte todinha. Lembrando que o formato final aqui do nosso fole, olha só, é o seguinte: 4 centímetros de largura, tanto aqui quanto no zíper. Aqui eu tenho as duas extremidades dobradas, tanto do meu canal do zíper quanto do fundo. E aqui eu tenho a margem crua de tecido sem acabamento e a margem crua do meu zíper, a borda sem acabamento do meu zíper. E agora a gente vai repetir os mesmíssimos passos que a gente acabou de fazer para montar o fole do bolso B. Nós vamos utilizar o zíper de 43 centímetros, o tecido de 5 por 42 que não tem manta, a fitinha de 1,5 por 42 e o tecido de 9 por 40 que tem a manta, olha só, de 4 centímetros de largura e o cursor. Já estou com os dois foles aqui montadinhos da mesma forma e agora eu vou montar o espelho do bolso menor, que é o bolso A. E para isso eu vou precisar aqui do tecido principal, depois do forro e o nosso canal do zíper aqui, o fole prontinho. Eu já marquei aqui o centro, 4 centros dos meus dois foles que eu acabei de montar. Eu juntei aqui costura com costura, fiz uma marcação de centro aqui em cima dos dois lados, aqui embaixo também dos dois lados. Depois eu montei aqui uma marcação com a outra e marquei aqui em cima e aqui embaixo também. Então eu tenho as 4 marcações de centro aqui no meu fole. E eu também tenho as marcações aqui no meu tecido principal, que eu usei os piques do molde para fazer essas marcações. Também fiz aqui no tecido principal. Agora eu vou montar o fole aqui nesse tecido principal. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar alguns clips e a gente vai virar esse fole aqui do avesso, tá? As costas do zíper para fora. E nós vamos começar a clipar essa peça. Se você preferir, abre o zíper que vai ficar mais fácil. Primeiro, eu vou unir as marcações de centro do fole com as marcações de centro do meu tecido principal. Juntei aqui as marcações de centro desse jeitinho, lembrando, ó, que a gente vai clipar a parte do zíper que não tem acabamento e a parte do tecido que está crua, sem acabamento também. Vou fazer aqui uns piques no zíper para mostrar para vocês do que eu tô falando, tá? Eu sei que eu vou precisar fazer piques aqui nessa parte. Então, eu venho aqui com a tesoura, vou mostrar bem pertinho, ó. É um pouquinho menos de meio centímetro, ó. É só isso daqui que a gente vai fazer de pique. E aí você faz mais ou menos, ó, 1 centímetro entre um pique e outro, bem pequenininho, só para acomodar a curva dessa peça aqui. E aí, depois que você fez esses piques, eu vou soltar um pouco aqui de clips, virar esse tecido lá para trás, vou segurar assim, ó, esticadinho aqui onde tem os meus piques. Aí eu vou pegar o meu isqueiro, deixa eu dobrar isso aqui, colocar um clips para não correr o risco de encostar a chama. Aí eu vou pegar essa parte aqui onde eu tenho os meus piques, vou pegar o meu isqueiro, a base da chama, tá? A parte onde fica azulada, e vou fazendo assim, ó. Vou só encostando na minha fita do zíper. E aí você vai perceber, deixa eu trazer para pertinho aqui, que vai ficando assim, ó. Vai ficando desse jeitinho, cauterizado. E aí o que acontece? Quando você puxar, ó, ele não desfia mais esse corte aqui. E aí você vai fazendo desse jeito, cauterizou, não precisa se preocupar, pode fazer pique à vontade aqui no seu zíper, desde que seja assim bem pequenininho. Não vai fazer pique até aqui em cima, para poder encaixar melhor o seu zíper.
Depois que a gente terminou de clipar, aqui nós vamos lá para a máquina de costura e vamos costurar da seguinte forma. Toda essa parte reta aqui do fundo do nosso bolsinho, desconsiderando as curvas, só a parte reta, a gente vai costurar aqui com distância de um pé de máquina da extremidade, tá? Vou fazer um retrocesso aqui, vou costurar até chegar próximo da outra curva, retrocesso de novo, um pé de máquina. Aqui é onde eu acabei de fazer o meu retrocesso, eu vou trazer o minha agulha aqui para a pontinha e vou começar uma costura de segurança, bem aqui onde acabou a minha costura com o pé de máquina. A costura de segurança é bem na beiradinha. E aí eu vou vir com a costura de segurança na volta todinha da minha peça e vou terminar a costura de segurança exatamente aonde começou a minha costura com o pé de máquina. Eu vou dar a volta toda na peça e vou terminar juntinho com a outra costura, só que um pouquinho mais para baixo. Agora, a gente vai fazer o acabamento embutido com o forro. Nós vamos vir aqui, ó, essa partezinha vai ficar aberta aqui no meio. Se você quiser, coloca um clips para manter ela aqui sem te atrapalhar. O zíper aberto para ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui o forro e eu vou colocar o meu forro com o direito para baixo, tá? Direito do forro com direito do tecido. Vou posicionar o meu forro aqui em cima e vou clipar primeiro as 4 marcações de centro e depois eu vou clipar todo o resto. Clipei todo o meu forro aqui no outro tecido. Gente, sem vergonha nenhuma de usar um monte de clips, viu? Não precisa se envergonhar de nada, não. Os clips estão aqui para serem utilizados. E aí, gente, 2 dicas que eu dou para vocês. Quando você estiver clipando, vem trazendo os seus clips, ó, coloca bastante, um bem pertinho do outro, e vem trazendo os seus clips até encontrar com a cremalheira do zíper, ó. Assim você tem certeza que a sua cremalheira não está dobrada pelo avesso da peça. Vem trazendo, empurrando a cremalheira com os seus clips nesses 2 cantinhos arredondados aqui, que são as partes mais problemáticas para a gente costurar esse zíper. E aí, na hora de costurar, vira a manta para cima, deixa que os dentinhos da sua máquina carreguem o forro que está solto e maleável, sem estruturação. Assim, você tem certeza que o seu forro não vai ser costurado repuxado na sua peça, tá? Não vai ficar sobrando nem faltando material em lugar nenhum. Agora a gente vai lá para a máquina de costura e nós vamos fazer o seguinte. Vocês estão conseguindo ver aqui? Olha só. Essa linha aqui mais alta é a costura com o pé de máquina que a gente fez, certo? Então, nós vamos costurar a volta toda desse forro e vamos deixar uma abertura para desvirar. E essa abertura vai ser exatamente do tamanho dessa costura com o pé de máquina que a gente fez. Então, eu vou fazer a costura na volta toda com o pé de máquina, mas eu vou começar ela exatamente aqui em cima do retrocesso da costura anterior. Vou continuar como se fosse uma única costura a volta toda. Aqui no zíper a gente vai costurar com o pé calcador rente à cremalheira. Aqui pela manta dá para sentir onde está a cremalheira, tá? Venho na volta toda e na hora que eu chegar aqui do outro lado, eu vou finalizar a minha costura em cima do outro retrocesso. E vai ficar essa parte aqui sem costurar, que é onde a gente vai ter a abertura do forro para desvirar essa peça. Tá aqui nossa costura todinha feita, a abertura do forro ficou aqui e agora a gente vai desvirar essa peça pela abertura do forro. Se você quiser fazer uns piquezinhos aqui no fundo, pode fazer para a hora que a gente desvirar ficar mais certinho essa borda aqui. E lembra, se você fizer piques aqui no zíper, cauteriza novamente com muito cuidado, porque agora você tem manta e tecido junto. Ou você corta com a tesoura de picote, porque a tesoura de picote não deixa o tecido desfiar depois de cortado. Aqui o nosso primeiro bolsinho, ó, já tá quase finalizado. Agora, a única coisa que falta, vou virar aqui o forro para fora, é a gente finalizar essa abertura aqui.
Nós vamos pegar essa abertura do forro, vamos dobrar a margem de costura para dentro, tá? Uma margem de um pé de máquina, a gente dobra para dentro, vinca, e aí você tem duas opções aqui, tá? Se a gente segurar assim, ó, esticadinho, já dá para ver mais ou menos como vai ficar. Você tem duas opções aqui, tá? Você pode colar com a cola pano. A cola pano, gente, é mais indicada para quem tá trabalhando com tricoline, tá? Com tecido 100% algodão, fibra natural. Mas nos meus testes, eu achei que foi positivo o uso da cola pano com o gabardine, desde que não seja gabardine com gabardine, seja uma parte de algodão, de tricoline e a outra parte no gabardine. Funciona a cola pano, tá? Mas, gente, testa aí no seu ateliê antes. O gabardine não é fibra natural, tá bom? Dependendo do fabricante. Eu sei, eu já testei com as Beltranas e eu testei a cola da Acrylex e funcionou. Mas não funcionou no gabardine com gabardine, tá? Então, assim, eu uso a cola pano tricoline com tricoline ou gabardine com tricoline. Se você estiver usando gabardine com gabardine, você pode fazer, ou se você não tiver a cola pano, você pode fazer pontinho invisível à mão aqui, tá? É só trazer esse tecidinho bem em cima da linha da costura para esconder ela e fazer os pontinhos à mão. Eu vou passar a cola, vou esperar secar e já trago pra gente continuar. Com a parte interna do meu bolso A finalizada, o forro tá todo costurado e colado, todinho finalizado. Agora a gente vai costurar o bolso A no tecido do bolso B. Lembra que a gente fez aquela marcação utilizando o molde? Eu vou encontrar as marcações de centro, as 4 marcações de centro aqui do meu fole e vou clipar nas 4 marcações de centro desta minha risca aqui. Vou encontrar e vou clipar. Você pode alfinetar também, se você preferir. E aí eu vou levar lá na máquina de costura só com essas 4 clipadas, tá? Não precisa clipar a volta toda, não. Vou levar lá na máquina de costura e vou costurar. Vou organizando os tecidos e costurando a volta toda desse meu bolsinho aqui com a distância de meio pé de máquina. Eu vou costurar a volta todinha, tentando alinhar o máximo possível com essa risca que eu fiz. E agora, com o meu bolsinho todo costurado, ele tá finalizado aqui por dentro, olha só, o acabamento todo embutido bem certinho, e aqui do lado de fora também é só a gente apagar esse giz depois, que tá tudo finalizado com esse primeiro bolsinho. Agora a gente vai fazer de novo a mesma coisa que a gente fez com esse bolsinho aqui para montar o bolso B. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou ignorar que esse bolso está costurado aqui e vou seguir os mesmos passos do bolsinho A. Vou colocar aqui pique de centro com pique de centro do meu fole na volta todinha dessa peça aqui. Vou passar a costura de segurança. Aqui embaixo eu vou passar a costura com um pé de máquina. Depois eu vou vir com o meu forro. Vou clipar aqui na parte de cima e aí nesse momento vai precisar dar uma amassadinha aqui nessa peça para poder clipar o forro. E aí eu vou clipar aqui essa volta toda, vou costurar com um pé de máquina, deixando a abertura aqui no fundo. Vou desvirar a minha peça e fazer o acabamento novamente, ou com a cola ou com os pontinhos invisíveis feitos à mão. São os mesmos passos que a gente usou para fazer esse bolsinho aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar no vídeo e ir acompanhando, que é a mesma coisa desse bolsinho aqui para o bolsinho B. E com o bolso B já finalizado, inclusive aqui com o bolsinho A costurado nele, agora a gente vai fazer a mesma coisa com um dos espelhos do meu bolso C. Eu vou pegar este bolso aqui que tá finalizado, vou posicionar aqui em cima, alinhando pelas marcações de centro do risco que eu fiz utilizando o molde e as marcações de centro aqui do fole, e vou levar lá na máquina e fazer essa costura completa igual a gente fez com o primeiro bolsinho. Agora nós vamos fazer o canal do zíper e o fole do bolso C, que é o corpo da nossa bolsa, né? Então eu vou pegar aqui os dois tecidos principais de 4 por 42,
os dois forros de 5 por 42 e o zíper de 43 centímetros. Eu vou começar fazendo costura de segurança no zíper. Vou virar o direito do zíper para baixo, posicionar em cima do tecido principal. Vou fazer uma costurinha de segurança bem aqui na borda. Já vou pegar um forro, posicionar com o direito para baixo também em cima deste zíper que eu acabei de fazer a costura de segurança. Vou virar a manta para cima e vou passar a costura com pé calcador comum, rente à cremalheira do zíper, retrocesso no começo e no final. Depois de finalizar essa costura, eu vou virar direito do tecido principal e direito do forro para fora e já vou rebater essa costura do zíper com a margem de costura de meio pé de máquina. Vou fazer esse rebatido na extensão todinha do zíper, retrocesso no começo e no final. E depois eu vou repetir os mesmos passos na outra lateral do meu zíper para formar o canal do zíper. Depois de costurar o canal do zíper do nosso bolso C, do corpo da nossa bolsa, nós vamos refilar essas sobras aqui de forro para ficar tudo do mesmo tamanho do tecido principal. Depois a gente vai refilar essas sobrinhas de zíper aqui das laterais também e vamos colocar o cursor, um de cada lado do zíper, e eu vou deixar os dois aqui no centro para eu ter as pontas fechadas. E depois de finalizar a parte do canal do zíper, eu vou pegar a minha alça, que nós fizemos no começo do vídeo, vou virar o direito para cima e aqui o direito do regulador para cima. O direito do meu canal do zíper também está para cima. E eu vou posicionar um dos lados da minha alça aqui na lateral, centralizado com o zíper, bem alinhado com o zíper. E eu vou colocar um clips aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A diferença é que aqui do outro lado, eu vou prender essa parte avulsa aqui. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança. É importante que a costura seja apenas aqui na parte da alça. Eu não vou trazer a costura desde aqui da ponta e também não vou terminar aqui. A gente precisa de tecido principal e forro separados para conseguir fazer o acabamento interno sem viés. Então, faça a costura de segurança somente em cima da alça. Com as minhas alças costuradas no meu canal do zíper, agora eu vou costurar os fundos de 8 por 55, tanto do tecido principal quanto do forro, aqui no meu canal do zíper para formar o nosso fole completo. Como que eu vou fazer essa montagem? Eu vou pegar aqui o meu forro direito para cima, vou posicionar o meu canal do zíper, alinhar aqui por uma das extremidades, tá? Vou ficar com direito do forro com direito do forro. Depois eu vou posicionar o meu tecido principal com o direito para baixo, direito com direito. E vou alinhar também aqui por uma das extremidades. A gente vai fazer uma extremidade primeiro, depois a gente faz a outra. Com esse sanduíche de tecido aqui, eu vou clipar para não perder nada de posição. E a costura, para a gente conseguir fazer o interno dessa peça sem acabamento de viés, vai ser um pouquinho diferente aqui. Nós vamos fazer uma costura aqui central, somente aonde eu tenho a minha alça. Lembra que a gente fez a costura de segurança da alça? Margem de 1 centímetro, retrocesso no começo e no final, somente no pedaço onde eu tenho a alça. Eu vou deixar as extremidades dos meus tecidos soltas. Depois de fazer essa costura, corto a linha e aí eu venho aqui na parte inicial dos meus tecidos, vou costurar somente forro com forro, margem de 1 centímetro, retrocesso no começo e no final. Eu vou chegar o mais próximo possível dos tecidos principais que estão dobrados. Depois eu vou virar estes forros para baixo e vou costurar o tecido principal da mesma forma. Margem de 1 centímetro, eu vou chegar o mais próximo possível da minha costura anterior. Depois de fazer isso, eu vou aqui para outra extremidade do meu fole, vou virar os meus forros para trás e vou costurar somente tecido principal. Margem de 1 centímetro, retrocesso no começo e no final. E aí eu vou virar o forro para cima
vou dobrar os meus tecidos principais para trás e vou costurar somente o meu forro com a margem de 1 centímetro. E depois eu vou repetir os mesmos passos aqui do outro lado para costurar a outra extremidade do meu canal do zíper. Deixa eu mostrar no detalhe como é que ficou essa lateral. Olha só, a gente teve que fazer 3 costuras no lado do tecido principal aqui da manta e 3 costuras aqui do lado do forro para a gente conseguir ficar com o tecido principal e forro separados. Quando a gente abre os direitos para fora, não consegue perceber que essa costura foi cortada em 3 partes, olha só, fica tudo bem costuradinho aqui no forro também. Mas na hora que a gente separa aqui nas laterais, olha só, tem forro costurado com forro e tecido principal costurado com tecido principal. Exatamente o que a gente vai precisar para fazer o acabamento interno sem viés. E antes da gente continuar, eu vou fazer agora marcações de centro aqui no meu fole. E a gente vai fazer daquele jeito tradicional. Vamos juntar aqui costura com costura. E aí vamos fazer pique de centro aqui em cima e aqui embaixo. Não esquece de fazer tecido principal e forro. Mesma coisa aqui do outro lado. Depois a gente vai juntar os piques de centro que a gente fez e vamos fazer as marcações aqui nessa outra ponta, tecido principal e forro. E depois das marcações feitas, eu vou alfinetar os meus forros aqui no fole do bolso C. Eu vou colocar aqui tecido principal para fora e forro para dentro do meu fole. Vou pegar um dos meus espelhos do bolso C, do forro. Vou prestar atenção aqui onde está a abertura do meu bolsinho interno, ela tem que ficar para cima junto com o zíper. Vou virar o direito para baixo e vou começar a alfinetar. Primeiro, pelas marcações de centro, somente o forro do meu fole. Eu vou deixar o tecido principal separado. E aí eu vou alfinetar as 4 marcações de centro primeiro. E agora eu vou alfinetar todo o resto da minha peça, lembrando de ignorar, por enquanto, o tecido principal. Quando a gente terminar de alfinetar, vai ficar parecendo um porco-espinho, olha só. Mas não se assustem, tá? A gente vai levar desse jeitinho lá para a máquina de costura. Nós vamos virar aqui todo esse bololô de tecido para cima, porque daí vai ficar mais fácil de manipular lá na máquina. E eu vou começar a costurar a partir do fundo aqui. Esse primeiro forro que eu vou costurar, eu vou deixar uma abertura aqui embaixo, do comecinho de uma curva até o comecinho da outra. Retrocesso no começo e no final. Vou deixar tudo isso aqui de abertura, que é por aqui que a gente vai desvirar a bolsa completinha, tá? Então, eu vou começar minha costura bem aqui com retrocesso. Um pé de máquina de margem de costura. Eu vou vir costurando por cima dos alfinetes, por isso que eu coloquei eles assim, em pezinhos, tá? Vou vir costurando por cima, coloca um ponto 3, 3,5, se você tem medo de passar por cima dos alfinetes com a agulha. E eu vou vir costurando aqui a volta toda. Quando chegar aqui, ó, pega esse tecido principal, joga pra cima e eu vou costurar a volta toda até chegar aqui na outra curva, fazer o retrocesso e ficar com a abertura aqui. Depois de costurado, a gente pode tirar todos os alfinetes dessa peça aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado do forro e o outro espelho do nosso bolso C. E aí, dessa vez, olha só, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui o forro pra dentro, esse forro que eu acabei de costurar. Eu vou ter novamente, deixa eu passar minha alça pra cá, senão ela vai ficar atrapalhando. Passar ela pra cima. E aí, olha só, meu forro tá todo costuradinho. Olha lá, gente, ó, sem viés, tá vendo? Só ficou a abertura aqui pra gente desvirar. E agora eu tenho novamente forro para dentro, tecido principal para fora. Vou fazer a mesma coisa com o outro forro, lembrando de novo de me atentar aqui, colocar as aberturas dos bolsinhos aqui para cima no zíper. Vou virar o direito para baixo, vou alfinetar tudo novamente nesse outro lado aqui do forro e costurar de novo.
Dessa vez eu não preciso deixar a abertura, eu posso costurar a volta toda. Agora estamos com os 2 forros costurados, ó, a gente já consegue ver aqui, só temos a abertura, o resto tá tudinho costurado dos 2 lados. E agora a gente vai costurar as costas da nossa bolsa, tá? Essa parte aqui onde a gente não tem nada. Eu vou escolher um dos lados para eu costurar, eu gosto de colocar aqui, olha só, eu deixo essa argola aqui pro lado direito, aqui em cima da mesa. E eu gosto de costurar dessa forma. Só que a gente vai ter que trazer, olha só, o direito para dentro. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Vou pegar minha mão, eu vou empurrar os tecidos todos, assim, ó, para dentro. E aí, agora, eu tenho... colocar essas alças aqui para dentro também. E agora, eu tenho, ó, tecidos principais para dentro e a manta para fora. Vai ficar meio confuso, mas é assim mesmo, tá, gente? E aí, a gente vai pegar aqui as costas da nossa bolsa, direito para baixo. Vou posicionar aqui em cima, clipar primeiro pelas marcações de centro e depois eu vou clipar o resto e levar lá na máquina de costura. E a gente vai costurar a volta toda, sem deixar abertura nenhuma, com margem de costura de 1 pé de máquina. Volta toda costurada. Agora, nesse momento, se você quiser fazer piques ou refilar com a tesoura de picote aqui os cantinhos, esse é o momento, porque depois de costurar esse primeiro tecido principal e antes de costurar o outro, a gente vai precisar desvirar essa peça todinha aqui. Então, a gente vai vir aqui, ó, pela abertura do forro e vamos desvirar essa peça. Bom, essa daqui é as costas do meu tecido principal. Já tá todo costuradinho aqui, a gente já começa a ver tomando forma. Parte de cima aqui também. Os forros estão aqui dentro, olha só, costuradinhos, só tem abertura aqui. E a gente vai precisar agora costurar a frente, aí a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos naquela hora. Vou aqui pegar com a minha mão, trazer o zíper pra dentro e todos os outros tecidos, ó. Vou trazer a manta pro lado de fora. Vou colocar a alça aqui dentro. E agora, eu vou vir aqui com essa parte aqui da frente da minha bolsa. Vou virar o direito para baixo. Posicionar aqui em cima. Clipar pelos piques de centro. Fazer os mesmos passos novamente. Levar lá na máquina e costurar a volta todinha. Depois a gente vai arredondar aqui os cantinhos, fazendo piques ou com a tesoura de picote. E por último, vamos vir aqui na abertura do forro e vamos desvirar novamente a nossa peça depois de fazer essa última costura. Tô desvirando aqui a minha peça e deixa eu já mostrar para vocês, ó, o acabamento do forro todo embutido dessa peça aqui. Nas duas bordas, não tem viés nesse forro, não precisa sofrer. Eu sei que vocês fogem do viés, a grande maioria de vocês. E agora a gente vai fechar aqui essa abertura do forro. Assim como a gente fechou as outras dos bolsinhos, você pode continuar utilizando a cola pano. Você pode continuar fazendo pontinho invisível à mão, se essa foi a sua escolha. Mas como a gente tem aqui forro com forro, agora cabe também uma terceira opção, que é levar lá na máquina de costura. Olha só, empurrar aqui esses tecidos principais para dentro. Juntar bem bonitinho essas dobras que eu acabei de vincar. E levar lá na máquina e passar uma costurinha aqui assim, de ponta a ponta, para fechar essa peça. E essa é a bolsa lateral gordinha finalizada, com 3 compartimentos que cabem bastante coisa. Tudo que você precisar para o seu dia a dia e mais um pouco. Essa bolsa vai com certeza surpreender pelo espaço interno maravilhoso que ela tem. Se você gostou desse curso gratuito e quer ver outras opções de peças mais elaboradas para completar o seu portfólio de peças do ateliê, tem estas opções aqui.
eu tenho certeza que você vai encontrar uma para chamar de sua em meio a essas opções.